é o reino crescendo. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Que alegria nós estarmos mais um domingo aqui em adoração ao Senhor. Eu quero te animar já, separar na tua agenda a primeira semana de março, dia 2, 3, 4 e 5 de março. Vai ser a nossa conf, vai ser um tempo maravilhoso. Nós vamos ter preletores muito ungidos nos abençoando. Nós vamos consagrar novos pastores. Então, prepara o teu coração. Vai ser um tempo maravilhoso. Dia 2, 3, 4 e 5 de março. Já põe aí na tua agenda, não marca a viagem, né? Separa esse tempo, já vai abrindo espaço para você poder desfrutar de tudo que nós vamos ter e receber durante esses dias. Você deve ter visto ali que nós sentimos essa direção profética. Já na semana passada eu comecei explicitamente, não subliminarmente, a falar sobre esse tema, mas nós sentimos muito forte como o ministério profético dessa casa, esse apontamento que aconteceu durante a nossa festa de 40 anos, quando o pastor Samuel e a pastora Denise trouxeram aquela palavra que nós somos uma árvore que tem uma boa raiz. Quantos creem nisso, que temos uma boa raiz? E diz que se a raiz é santa, então também os frutos serão, e serão frutos abençoados. Então, nós estamos crendo que esse ano de 2023 vai ser um ano de florescer e frutificar. Um ano onde nós vamos ver nas nossas vidas, tanto ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida laboral, seja em que aspecto for daquilo que compreende a nossa vida, nós vamos florescer e nós vamos frutificar para a glória de Deus. Você pode dizer amém para isso? Esse é o apontamento, e nós já quando terminarmos ali a nossa conf no dia 5 de março, no dia 6 nós iniciamos o nosso 21 dias de jejum de Daniel. Amém? Imagina, durante esses 21 dias de jejum e oração, você vai estar apontando para isso e declarando: esse vai ser um ano de florescer e de frutificar. Então você vai declarar isso sobre seu filho, vai declarar isso sobre os seus netos, sobre a sua família, seus parentes, você vai declarar isso sobre as suas finanças, você vai declarar isso no seu ministério, qualquer área que compreenda a tua vida, você vai declarar que vai florescer e frutificar para a glória de Deus. Você pode dizer amém para isso? Bom, abra a tua Bíblia em Jeremias 17, versículos 7 e 8. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Se você tem uma Bíblia eletrônica, vá na tua Bíblia eletrônica. Se você tem uma Bíblia de papel, vá à Bíblia de papel. Se você não está com uma Bíblia, aqui atrás nós vamos projetar para você Jeremias 17, de 7 a 8, na versão NVI, por favor, aí pessoal. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Vamos orar? Senhor, essa é a sua palavra, e eu creio que ela sozinha, Senhor, tem poder para tocar os corações. O Senhor diz que ela edifica, exorta, consola. Nós sabemos que a tua palavra é viva, e nós sabemos que o Verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Filho único de Deus. Eu oro que, Senhor, essa glória, Senhor, que só o seu Filho pode nos dar, Senhor, nos ilumine hoje, nos dirija, que nós tenhamos, Senhor, o nosso entendimento iluminado, Senhor, nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, Senhor, que seja mais do que a letra, seja espírito que vivifica. Eu oro isso declarando, Senhor, que nenhum poder, Senhor, pode nos separar da tua palavra. Nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, do futuro, largura, altura, profundidade, nada pode nos separar do teu amor. Portanto, eu declaro que cada pessoa que está dentro desse salão é livre para receber a tua palavra no nome de Jesus e produzir fruto que permaneça. Em nome de Jesus eu oro e declaro. Se você crê e concorda, diga amém. Na semana passada nós falamos sobre duas árvores, falamos sobre a palmeira
e falamos sobre o cedro do Líbano. Nós dissemos que muitas características sobre a palmeira e dissemos também algumas características do cedro. Dissemos que Deus usa linguagens, figuras de linguagem para facilitar a nossa compreensão. Então Deus nos compara às vezes com coisas da natureza, a palavra de Deus nos compara com coisas da natureza, porque esses elementos da natureza, eles têm características que nos descrevem até melhor do que a gente mesmo poderia nos descrever. E uma das coisas que nós falamos é que o cedro, ele lança suas raízes nas profundezas. E ele vai até encontrar os rios subterrâneos para que ele possa resistir em tempo de seca, em tempo de estiagem. Nós falamos inclusive que o cedro, antes que ele cresça 5 centímetros na superfície, ele já cresceu 1,5 metro suas raízes para dentro da terra. E nós entendemos que quando as raízes descem às profundidades, elas têm as características daquilo que hoje Jeremias está falando. Ele diz assim, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Uma versão diz, cuja esperança está nele. É como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes até os ribeiros. Em outras palavras, se na semana passada nós dissemos que o cedro estende as suas raízes até encontrar águas profundas, quem faz isso tem essa característica. Qual a característica? A confiança está no Senhor e a esperança está depositada nele. Você pode pôr a mão no teu coração nessa manhã e declarar isso sobre você. Diga, a minha confiança está no Senhor e a minha esperança está nele. Se você tem isso, suas raízes estão descendo até as profundezas, encontrando rios de água viva. Diz que esses homens e mulheres que têm a esperança e a confiança no Senhor, eles não temerão quando o calor chegar, eles não ficarão ansiosos no ano da seca, e eles não deixarão de dar frutos. Escute isso novamente. Não temerão quando o calor chegar, não ficarão ansiosos no ano da seca, e não deixarão de dar frutos. Essa semana, na quarta-feira estava em São Paulo, na quinta-feira estava em Belo Horizonte, mas na quarta-feira eu estava na igreja do pastor Fernando, na igreja Edificando em Cristo, e um irmão foi me buscar no aeroporto, e ele vinha comentando, falando, o nosso pastor, ele está falando sobre a agenda, como a gente preparar uma agenda centrada em Deus para 2023. Eu fiquei curioso, e eu fui lá, entrei no YouTube para ouvir a mensagem do pastor Fernando, e me chamou uma atenção da comparação que ele fez entre Paulo e Salomão. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo no final da jornada dele, ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Em contrapartida, o rei Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele repetiu várias vezes essa frase, tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, e tudo é inútil, é correr atrás do vento. É interessante porque no final da sua carreira, olha para trás e fala assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, o que está me esperando para frente é só coisa boa. Ele olha para trás e vê tudo e diz, estou satisfeito. Quase como Deus quando termina cada dia na criação e diz, e Deus viu que tudo era bom. Paulo olhou e falou, é bom. E ele olhou para frente e falou, o que está para frente é melhor ainda. E Salomão diz, olha, é tudo uma perda de tempo, é inútil, é correr atrás do vento. Agora, quem visse o Instagram de Paulo e o Instagram de Salomão, jamais pensaria isso. Porque Salomão vivia num palácio, rodeado com as suas esposas, tinha lá uma multidão para servi-lo, ele era um homem rico, poderoso, popular, bem-sucedido. Aliás, Salomão era o homem mais
segundo consta, é o homem mais rico que viveu sobre a terra. Salomão era um homem de muita projeção, ele possuía inúmeras realizações. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver, ele diz: eu construí cidades, monumentos, eu fiz tanta coisa. Salomão tinha projetos, tinha conquistas, e Paulo escreve isso abandonado na prisão, aguardando o momento da execução dele. Então você veria a foto, do palácio de Salomão, você veria as obras que ele construiu, você veria tudo que ele fez, e o outro nem foto tinha, porque na prisão não deveria haver celular. Se tenha no contrabando. Olha o que Paulo escreve, ele diz assim a Timóteo, no capítulo 4, ele fala assim: procure vir logo ao meu encontro, falando para Timóteo, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E ele diz: traga Marcos com você, porque ele me é útil. Depois ele diz assim: quando vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e traz meus livros, especialmente os pergaminhos. E uns versículos mais na frente, versículo 21, ele fala: procure vir comigo antes do inverno. Eu fico imaginando que, inclusive, Paulo estava preocupado com o frio. Ele ia enfrentar a prisão no inverno e nenhuma capa o cara tinha. É mais ou menos como se fosse no nosso dia, estava falando assim: traz o meu casaco, por favor, porque eu estou aqui e não tem, nem casaco tem. Mas a sensação de realização de um e de outro era totalmente diferente. Um estava feliz, o outro não. Um teve a sensação de dever cumprido, o outro não. Um teve a sensação que não fez o que deveria, e o outro diz: completei a carreira. Como nós queremos terminar 2023? Qual a sensação você quer ter no coração quando terminar esse ano de 2023? Como você quer olhar para trás? Será que eu gostaria de olhar para trás e falar: uau, olha que ano maravilhoso, olha, completei a carreira, guardei a fé, o que está para frente é melhor ainda. Eu gostaria disso para mim, e desejo isso para você. Estou orando para você, para que seja um ano onde nós vamos florescer e nós vamos frutificar, onde nós vamos ver essa graça de Deus derramada, não apenas sobre a nossa vida, mas sobre aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não vamos apenas nos encher, nós vamos transbordar para que outros também sejam abençoados. Irmãos, nós vivemos num mundo em busca de realização pessoal. As pessoas vivem na corrida da felicidade. E nessa busca da felicidade, você vai ter muita gente te sugerindo coisas. Os influenciadores, eles têm fórmulas secretas, cursos nas redes sociais. Os coachings vão estar vendendo cursos online, mentorias, palestras presenciais. As prateleiras estão cheias de livros de autoajuda. Tudo para fazer você bem-sucedido e, se possível, ser milionário antes dos 30 anos. Para a maioria de nós já passou, já era. Nós vamos ser convidados a fazer agendas propositivas, agendas produtivas. Nós vamos ser desafiados a apresentar alvos. E na verdade, nem tudo é tão ruim. Eu não estou aqui, por favor, não estou criticando, Eu tenho um coach que está sentado na minha frente aqui, eu tenho que tomar cuidado, Eu não estou criticando você que dá dicas nas redes sociais. Nós temos pessoas aqui dentro, por favor, não me entenda mal. Na maioria das vezes isso é muito bom, mas o que eu quero dizer essa manhã é que existe uma diferença entre o alvo de quem serve a Deus, a agenda de quem serve a Deus e a agenda de quem não serve a Deus. É por isso que nós queremos nos apropriar desse texto. Eu vou ler ele de novo com você. Põe a mão sobre o teu coração aí. Pensa que isso é você. Bendito é o homem, bendito é a mulher. Feliz é o homem, feliz é a mulher. Muito bem, de bem com a vida é o homem e a mulher, cuja confiança está no Senhor e cuja esperança está nele. Você vai ser como uma árvore plantada junto às águas, e as suas raízes não vão ficar na superfície, elas vão se estender até o ribeiro. Você não vai temer quando a crise chegar, quando a política falhar, quando a economia tremer. Você não vai, porque as suas folhas estão sempre verdes.
Você não vai ficar ansioso a respeito do teu filho, a respeito do teu futuro, a respeito da tua casa, da tua família, da faculdade. Você não vai ficar ansioso. No ano da seca, se ele vier ou quando ele vier, você não vai deixar de ter fruto. Quem gostou dessa palavra para você? Amém? Mas, queridos, isso daqui é Jeremias 17, 7 e 8. Nós não vamos poder nos apropriar de Jeremias 17, 7 e 8, sem primeiro também nos apropriar de Jeremias 17, 5 e 6, que são os versículos anteriores. Olha o que diz Jeremias 17, 5 e 6, os versículos anteriores, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Diga comigo, cujo coração se afasta do Senhor. Diz que ele será como um arbusto no deserto. Quem já viu o filme de faroeste? Só as pessoas mais velhas viram um filme de faroeste, tá? Só para você saber. Já viu que tem um negócio que fica rolando assim, né? Aquele... Parece... Você sabia que aquilo era vivo? Aquilo é vivo? Aquilo é uma árvore, é uma planta viva. Aquilo não é vivo. Depois estuda lá, é vivo. Mas está dizendo aqui que você vai ser como esse arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Ninguém quer se apossar disso aqui, amém? Ixi, preocupei agora com esse amém. Eu vou falar de novo. Ninguém quer se apossar disso, amém? Ok. Agora, por que é importante a gente ver isso aqui? Porque para quem não serve a Deus, agenda, alvo, é apenas uma meta que a pessoa se propõe e ela precisa alcançar isso trabalhando, se esforçando, se empenhando. Então, às vezes, né, você entra lá na internet, você vê pessoas, elas falam, não, você precisa se esforçar, você precisa alcançar, você precisa fazer isso, você precisa fazer curso, você precisa fazer aquilo outro e tal. Não sei você, mas tem gente que fica sobrecarregado só de ouvir, porque você fala, eu não dou conta. Para quem confia só em si mesmo, essa pessoa confia no seu esforço, confia no seu empenho, confia no seu trabalho, confia na sua capacidade, confia nos seus estudos. Agora, veja como a versão, a mensagem, isso aqui você não vai ter projetado se você não tem uma Bíblia mensagem, então, por favor, presta atenção aqui. Veja como a mensagem descreve esse mesmo versículo. Diz assim: maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos e que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o eterno de lado com desprezo. Então, vamos tirar essa palavra maldito para que você não fique assim, meu Deus, né? Quando a Bíblia está dizendo bendito e maldito, está dizendo feliz e infeliz, bem-aventurado e não bem-aventurado, mal-aventurado, né? Bem, a gente diz bem, é bendito, e a gente fala mal, é o maldito. Mas não, venha comigo, olha só. Infeliz é o homem que se acha forte e que depende só dos seres humanos, da ciência, dos estudos. E olha, a ciência é boa, os estudos são importantes. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, não é você precisa ser burro, tapado, você não pode estudar, você não pode se aprimorar. Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é onde que você não pode pôr a sua confiança. Porque a ciência tem limite, a medicina tem limite, a sabedoria humana tem limite, a capacidade humana tem limite. Então, maldito é o homem que depende dos simples seres humanos e que se acha capaz de resolver tudo no braço. E que põe o eterno de lado, com desprezo. É como um arbusto do deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra onde nada cresce. Gente, a Bíblia, a mensagem, escancara a natureza do coração humano. A NVI chama um coração que se afasta do Senhor. A mensagem traduz para que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o eterno de lado. Agora, vamos lá, venham aqui comigo. Não é verdade que nós cristãos também não podemos correr o mesmo risco?
Eu não estou aqui para malhar quem não é crente, não. Estou aqui para dizer para você, olha, eu e você corremos o mesmo risco de alguns momentos da nossa vida, pôr Deus de lado. E confiar no nosso braço, confiar na nossa inteligência, confiar na nossa sabedoria. Você não vai orar? Não, eu nem preciso orar, eu já sei. Pessoas, vamos dizer assim, você está indo para São Paulo, você não vai orar pela viagem? Por quê? Já fiz essa viagem tantas vezes. Conheço a estrada de cor e salteado, não preciso de oração. Deixa eu incomodar Deus com coisa mais importante. Irmãos, nós vamos fazer a nossa agenda. A gente já conhece segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente já sabe o que é janeiro, fevereiro, março, abril. A gente já decorou os feriados. Estamos sabendo que os feriados desse ano cai tudo emendado. A gente está tudo feliz. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que para que a gente tenha uma agenda onde Deus está no centro, nós precisamos de revelação divina. Porque sem revelação divina, vai resultar tudo em mero humanismo. Ou seja, vaidade correr atrás do vento. Nós vamos ser um bando de Salomão. Construindo coisas, fazendo coisas exóticas, maravilhosas, produzindo riquezas, fazendo coisas que até a rainha de Sabá veio para visitar Salomão e estava impressionada com a sua sabedoria. Mas vai ser vaidade correr atrás do vento. Porque um alvo com o coração errado vai produzir resultados, mas resultados vazios e sem propósitos. Escute isso. Tudo que você se propõe a fazer e você se empenha, vai acontecer. Vai acontecer. Esse ano eu vou viajar. Você vai viajar, porque você se propôs. Mas cuidado, porque se esse alvo não for uma direção de Deus, o resultado no final é vão. É você correr atrás do vento. E é por isso, irmãos, que se a gente quer Jeremias de 7 a 8, nós precisamos entender Jeremias 5 e 6. Mas não podemos entender só Jeremias 5 e 6, nós precisamos entender também Jeremias 9 e 10. Aí a gente fica com a passagem inteira. Olha o que diz Jeremias 9 e 10. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O Senhor deixa claro aqui nessa parte, que o maior risco de falhar não é nos nossos projetos, não são nas nossas metas, o maior risco de falhar não é na nossa agenda, o maior risco de falhar é no coração. É aí que a gente corre o risco de falhar no nosso coração. Porque Deus não nos trata, gente, pela aparência, mas por aquilo que nós somos na realidade. Salomão tinha a aparência de sucesso sendo infeliz. Paulo era feliz, vivendo aos olhos humanos o que parecia um terrível fracasso. Imagine você dizer, olha, esse pastor trabalhou a vida inteira e está terminando aí na prisão, nem amigo ele tem. Gente, o homem não tem nem um casaco, está tendo que trazer alguém, lembrar de pegar um casaco velho lá, para trazer para ele. E imagina a angústia que deve ser todo dia esperando a hora que vão te chamar para cortar o teu pescoço. Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. E é por isso que Deus está falando, olha, coração é enganoso, toma cuidado com ele. Cuidado, porque o teu coração te dá o balão. Cuidado que o coração te engana. Que tipo de agenda nós vamos ter em 2023? A agenda de Paulo tinha Deus no centro. E é por isso que ele podia dizer assim, para mim, gente, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Essa vida aqui para mim, Paulo está dizendo, o estilo de vida que eu tenho é Cristo. Eu estava lá, eu fui na quarta-feira, fui para Belo Horizonte, tinha um evento, uma reunião de pastores do Clamor, um pouco antes da conferência, do Clamor das Nações. Eu estava nessa conferência, mas como eu cheguei bem cedo, eu fui passar um tempo com o pastor Paulo Mazzoni,
na igreja dele, eu estava ali reunido com os pastores dele, e a gente estava conversando sobre células, sobre um monte de coisa, e ele diz, gente, as pessoas, eu estava perguntando, mas isso aí não é muita coisa para o pessoal fazer, não? Ele falou assim, não, veja, o pessoal da nossa igreja entendeu que isso aqui é o estilo de vida deles. Servir, amar o próximo, liderar uma célula, trazer pessoas para a sua casa. Agora que eles são cristãos, isso é o estilo de vida deles. Paulo estava dizendo assim, meu estilo de vida é Cristo. Meu estilo de vida é Cristo. E se eu morrer, é só para promoção, é só para estar mais perto dele ainda. Por outro lado, olha o que a Bíblia diz de Salomão, 1 Reis 11:4 diz assim, à medida que Salomão foi envelhecendo, imagina que Paulo na prisão era um velho, mas diz que à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e presta atenção, ó, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Uau! O seu coração, gente, você já pensou isso? Você vai andando na tua vida cristã, e ao invés de você ir esquentando mais, de você ter o coração mais dedicado para Deus, você pegar esse rumo de Salomão, o seu coração já não era totalmente dedicado a Deus. Eu não quero viver essa vida, eu não quero que você viva essa vida, eu quero que nós vivamos uma vida quanto mais a nossa vida se aproxima daquele dia, mais dedicados nós sejamos ao Senhor. Porque como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano, na velhice ainda darão frutos. Eu quero crescer dessa maneira. Tudo é questão do coração. Para quem vive a vida cristã, alvos são apenas a resposta do coração aos planos de Deus. Alô? Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Alvos são apenas a resposta do coração aos planos de Deus. Você fala, puxa, o que Deus está me falando para esse ano é isso. Então, eu pus um alvo de orar toda semana, de jejuar uma vez por semana. Eu pus um alvo de abrir uma célula esse ano. Eu pus um alvo de multiplicar a minha célula. Eu pus um alvo de fazer uma viagem missionária. No meio do ano nós vamos ter Atos 29, que é uma missão que nós apoiamos. Eles têm toda uma missão. Vários irmãos aqui do ano passado foram para construir igrejas lá no sertão do Seridó. Esse ano eu vou fazer uma viagem missionária, eu vou a outro país, eu não sei, esse ano eu vou comprar um sofá novo. Alguém disse amém aí, pelo jeito. Vou comprar um sofá novo, porque quero receber as pessoas lá em casa. Vou fazer uma churrasqueira aqui atrás de casa, porque quero receber o pessoal. Eu não sei quais são os seus alvos, mas para nós que somos homens e mulheres de Deus, nossos alvos precisam estar alinhados ao propósito de Deus. Você pode dizer amém? Precisa ser algo que você fala, Deus está falando comigo. Construir uma agenda, estabelecer alvos para mim e para você, é primeiro de tudo compreender a vontade de Deus e reagir a essa compreensão através de atos e de ações. Põe a mão sobre o teu coração, porque eu vou pedir você para repetir isso, tá bom? Diga comigo assim, construir a minha agenda para 2023, estabelecer meus alvos, antes de tudo, preste atenção, compreender a vontade de Deus e reagir a essa compreensão através de atos e de ações. Amém? Para isso, irmãos, nós precisamos de parâmetros bíblicos para saber onde vale a pena gastar a nossa energia. Deixa eu te dizer algo, sua energia é limitada, seu tempo é limitado, seus recursos são limitados. Então a gente precisa saber bem aonde aplicar isso. Onde vale a pena colocar o meu dinheiro? Eu imagino que o seu dinheiro é limitado. Sim ou não? Embora vocês todos aqui saibam que são ricos, né? A gente precisa saber onde é que vale a pena a gente investir o nosso dom. Onde vale a pena eu gastar o meu tempo, o meu talento? Onde vale a pena eu gastar os meus recursos? Onde? Em outras perguntas, uma outra maneira de perguntar, em que direção estão indo as minhas raízes? Para onde eu estou
esticando as minhas raízes. Se a Bíblia fala raiz para árvore, para nós é o coração. Para onde é que o meu coração está pendendo? Em que direção está indo o meu coração? Em que direção? Nós precisamos fazer essas perguntas, são perguntas importantíssimas para construir a nossa agenda do ano. Nós devemos orar em relação aos planos e confiar que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração os desejos de Deus para realizarmos as suas obras. Prestaram atenção nisso? Nós devemos orar e confiar, falar, o Espírito Santo vai colocar os desejos dele no meu coração. Nós vamos, em fervente oração. Nós vamos chegar lá no altar, deixar Deus colocar isso dentro do nosso coração, porque as nossas raízes, ou o nosso coração, precisam estar ligadas em Deus, precisam estar nesse rio de águas vivas, porque se as raízes forem superficiais, escute isso, nós corremos o risco de nos alimentar das coisas desse mundo. Nós corremos o risco de sermos ludibriados. Lembra que o coração é enganoso? Você começa a passar lá o Instagram e começa a ver, meu Deus, esse cara viaja que eu nunca vi igual. O máximo que eu cheguei aí foi em Cancún Comprido. Esse irmão está em Cancún, está em Nova York, está fazendo isso. Você vai olhar, mas meu Deus, que roupa maravilhosa, que tudo maravilhoso. Você precisa perguntar outra coisa. Como está o coração dessa pessoa? Porque o Instagram de Salomão, meu irmão, você ia ficar deslumbrado. E Paulo nem celular tinha. Mas se a gente, irmãos, buscar o rio, nós vamos experimentar as bênçãos das raízes da árvore plantada junto ao rio das águas. Vocês lembram quais eram essas bênçãos? A primeira dela é que não temerão quando o calor chegar. Escute de novo, se as nossas raízes estiverem nos ribeiros de água, se o nosso coração se pender para o Senhor, se o nosso coração estiver ligado no lugar certo, a primeira bênção que diz que essa árvore plantada junto aos ribeiros das águas, diz que eles não temerão quando o calor chegar. Olha o que diz Isaías 26:3, eu amo esse versículo, diz assim, Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Ouça de novo, esse é um versículo para você decorar, escrever no espelho, botar na tua carteira. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Sabe por que eles não temem? Sabe por que o coração não é dominado de medo? Eles não temem porque eles sabem que ser bem-sucedido e cumprir propósito de vida são coisas absolutamente diferentes. São coisas absolutamente diferentes, ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida. Salomão era bem-sucedido, Paulo cumpriu o propósito da sua vida. E é por isso que esse versículo fala que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Tem muita gente que vive sem propósito. Sabe por que eles não temem? Eles não temem as variações do clima, não temem a temperatura, não temem a circunstância, porque o propósito deles está em algo inabalável, está em Deus. Se o seu propósito estiver em coisas abaláveis, essas coisas abalarão você. Se o seu propósito está nas suas finanças, na sua empresa, se os seus propósitos estão na sua carreira, se os seus propósitos estão apoiados na política, na economia, na sociedade, essas coisas são abaláveis, são mutáveis, então cada vez que elas mudam, te abalam também. Mas se o seu propósito está em Deus, Deus é inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Quem vive em propósito, eles sabem que o propósito da vida deles é muito maior do que a realização
pessoal, eles sabem que é muito maior do que a sua paz de espírito, ou mesmo a sua felicidade. Eles sabem que propósito é maior do que a família, é maior do que a carreira, é maior do que as ambições, do que os sonhos, do que as aspirações. Porque, irmãos, talvez até te ofenda quando eu digo que o propósito é maior do que a família, mas eu vi pessoas que perderam um ente da família e deixaram de viver, porque o propósito estava ali. Alguém que perdeu o esposo, ficou viúva, e não consegue se levantar, porque o propósito estava ali. Mas quando o propósito está em Deus, quando o pastor Miguel faleceu, muitos irmãos vieram e falaram: puxa, agora é a nossa vez, nós estamos buscando saber o que nós vamos fazer para ocupar esse espaço. Eu achei lindo, porque a pastora Terry falou: eu também estou orando a mesma coisa. Qual é o papel meu no reino de Deus agora? Por quê? Porque o propósito dela não estava no marido, eles serviam juntos a um propósito. Mas agora que ele não está, o propósito continua. Pessoas que andam no propósito, elas sabem que podem alcançar seus objetivos pessoais, se tornar um sucesso nos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus os criou. Por causa disso, elas entendem que a vida precisa ser dirigida por propósitos. Portanto, Deus está no centro da agenda deles. Para eles, viver é deixar Deus usá-los para os seus propósitos. Por isso Paulo diz: o viver é Cristo. Põe a mão sobre o teu coração e fala assim: em 2023, eu viverei apoiado nos propósitos eternos. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vêm na lambuja. As outras coisas vêm junto. As outras coisas você não precisa se preocupar. Enquanto aquele que confia em si mesmo, se esforça, trabalha, a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. E isso não é um estímulo à preguiça, tá? É só essa confiança que você faz a sua parte, e aquilo que você não consegue, Deus completa, porque você é filho. Diz que também a outra promessa, a primeira é que não temerão, não tem medo. A segunda, a promessa é que eles não ficarão ansiosos no ano da seca. Olha o que diz Isaías 58:11. Isso aqui é para você, assim, ó, beber, nadar de braçada. É assim, ó: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, passando pelo vale árido, ele faz desse vale árido um manancial de vida. Você não, como cristão, você não é um termômetro, você é um termostato. Você sabe qual a diferença? O termômetro, ele só reage à temperatura. Então ele diz lá: está aqui 40 graus. O termostato faz diferente, ele reage mudando a temperatura. Então, no caso que você está aqui curtindo o ar-condicionado, quando chega lá naquela temperatura, o termostato aciona, e aí começa a esfriar de novo. É ele quem muda o ambiente, não o ambiente que muda ele. O termômetro é mudado pelo ambiente, o termostato é que muda o ambiente. Eu quero declarar sobre a tua vida: você é quem muda o ambiente. Passando pelo vale seco, você faz dele um manancial de vidas. Por isso, você não fica ansioso no ano da seca. A sua perspectiva, irmão e irmã, sobre a vida vai influenciar o seu modo de investir seu tempo, de gastar o seu dinheiro, de usar os seus talentos e de valorizar os seus relacionamentos. Quando eu era missionário no Uruguai, o uruguaio não entende isso da igreja investir, não entende de uma pessoa viver pelo evangelho. Então eles acham uma afronta. Eu fiz um jantar lá na minha casa, convidei pessoas que eu estava evangelizando. No meio do jantar elas perguntaram: mas quem paga esse jantar? Eu falei: quem paga o jantar são pessoas que amam você. Aí a pessoa me olhou meio assim, eu falei: elas me sustentam aqui para falar do amor de Deus para vocês.
Outra vez eu encontrei uma mulher também, comecei no aeroporto e comecei a falar de Jesus para ela. Ela fez a mesma pergunta: mas quem paga tudo isso? Eu falei: olhe o seu extrato do seu cartão de crédito. O seu extrato diz o que você ama e aonde você investe. Lá diz que você gastou com roupas, passeios. Tem gente lá no Brasil cujo extrato é uma oferta para mim, porque eles amam vidas e eles gostariam que tivesse alguém fazendo o que eu estou fazendo agora, falando do amor de Jesus para você. Quando você entende isso, você entende. Essa manhã eu quero convidar você a tirar um extrato do teu ano de 2022 e perguntar onde você investiu o seu tempo. Tira um extrato dos teus talentos, tira um extrato dos teus dons, tira um extrato do seu dinheiro, onde é que você investiu. Tira esse extrato e pensa: ei, o extrato de Paulo, ele diz assim: eu de boa vontade me gastei e me deixarei gastar pelo Evangelho. Ele diz: olha, já está chegando a hora, e eu estou sendo derramado como libação em cima do sacrifício, que era o sangue que eles jogavam em cima do sacrifício. Ele diz: meu sangue vai ser derramado. Tira um extrato também. As pessoas, frequentemente, elas descrevem a vida delas através de coisas muito fúteis, coisas passageiras, como roupas, joias, carros, beleza, festa, viagem. Elas descrevem a boa vida, uma vida sem problemas. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo. Quem tem Deus no centro da sua vida, sabe que às vezes Deus utiliza os problemas para trazer a gente para mais perto dele. Deixa eu te dizer algo. Eu tenho certeza disso, que as orações mais honestas, as orações mais autênticas, mais sinceras que você fez, foram em períodos mais difíceis da sua vida. Foi ali que nós aprendemos a fazer aquelas orações mais profundas. Gente, Deus podia ter mantido José fora da cadeia, Daniel não precisava ter sido jogado na cova dos leões, Jeremias não precisava ter sido lançado num poço, aqueles 3 jovens hebreus não precisavam ter sido jogados na fornalha ardente, mas Deus deixou, e Ele deixou porque esses problemas, eles produziram em cada um desses homens uma aproximação de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que eles não ficam ansiosos no tempo da seca, não temem no calor, não ficam ansiosos no ano da seca, porque até quando a gente tem problema, a gente sabe que esses problemas vão nos aproximar de Deus. A gente só vai ficar mais perto de Deus. E por final, para a última coisa, diz que eles não deixarão de dar frutos. Olha o que diz Mateus 13, 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Sabe por que produzem frutos? Porque eles não foram criados apenas para consumir recursos. Faz algo aqui, deixa eu movimentar você nesse finalzinho, essa musiquinha gostosinha, você já está quase dormindo aí. Bate o seu pé no chão assim, ó, bate o seu pé no chão um pouquinho. Isso, bate. Agora que você bateu o seu pé no chão, não é de criança pirracenta, não. Você bateu o pé no chão ali, só para você prestar atenção nisso. Esse ano, nós precisamos decidir que nós não vamos viver apenas para consumir recursos. Porque tem crente que só consome. Ele vem no culto, ele recebe, ele adora, ele louva. Só consome. Deus vai transformar você de consumidor para contribuinte. Você não vai viver para consumir. Deus não nos plantou nessa terra, meus irmãos, para consumir apenas recursos. Deus projetou para que as nossas vidas façam diferença. Apesar de muitos livros de sucesso hoje em dia informarem sobre como você vai tirar o máximo da tua vida, não foi para isso que Deus te criou. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à terra e não apenas para extrair algo. É a capa do livro que não vende nada. É aquele livro que diz assim: como entregar tudo e ficar sem nada.
Entendeu? Porque não vende, essa capa do livro não vende. Mas essa é a vida de Paulo. O que está em letrinha pequena é assim, ó, como entregar tudo e ficar sem nada e ser feliz. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você sabe disso, você não aceita viver de outra forma. Você não deixa o servir fora da sua agenda. Opa! Estou apertando no finalzinho, né? É por isso que não importa a estação, não importa a igreja que eles estão, a cidade que eles vão. Eu estou aqui pregando, tem um irmão lá, um irmão aqui que ele era cobrador de ônibus, aqui o Paulo aqui da igreja, ele mandou uma mensagem agora aqui, os irmãos vieram me trazer, pastor, estou ligado, mudei para a Bahia, está lá na Bahia, agora a Bahia vai ser incendiada também, porque tem uma tochinha lá, né? É mais uma tochinha. Não importa onde você está, a cidade que você está, a igreja que você está, o bairro que você vive, a casa que você está morando, quem são os seus vizinhos, não importa se é janeiro, fevereiro, março, se é inverno, verão, primavera, outono, em todas as estações você produz fruto, porque você colocou na sua agenda servir. Opa, aí pegando todos os versículos, a gente pode terminar essa manhã declarando isso aqui, uau! Gente, que igreja abençoada é a igreja que põe a confiança no Senhor e tem a esperança nele. Se Ele não fizer, a gente está ralado. Se Ele não fizer, a nossa sabedoria, nossa capacidade, nossa inteligência, nossos recursos, se o Senhor não fizer. Irmãos, você faz exercício, você come bem, você faz tudo isso, mas se o Senhor não guardar a tua saúde, esquece. Você faz poupança, você aplica teu dinheiro, você trabalha bem. Se o Senhor não guardar tuas finanças, esquece. Não é verdade? Tem aquele versículo, se não for o Senhor, que seríamos de nós? Mas feliz é o povo que põe a sua confiança no Senhor e a esperança está nele, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águias. Esperança está nele, a nossa confiança está nele. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Deus. Quando tudo falhar, a gente sabe, Deus está lá. Ele diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Estamos prontos para isso? Fica de pé comigo, eu quero orar com você essa manhã. E eu quero começar orando por aqueles que precisam, essa manhã, firmar um pacto com Jesus. Eu quero começar orando por aqueles que essa manhã precisam dizer, opa, preciso trazer Deus para dentro da equação. Preciso colocar Deus no meu contrato social. Preciso trazer Deus para essa relação. Preciso de Deus no meu casamento. Preciso de Deus aqui na minha empresa. Preciso de Deus. Tem um irmão aqui da igreja que ele colocou Deus no contrato social da empresa. Deus tem 51% da empresa. Ele queria pôr mesmo, mas o pessoal não deixou. Então, falou, não, queria pôr Deus aqui como sócio. Tem maluco para tudo, né? Mas ele convidou Deus para ser sócio majoritário da sua empresa. Que Deus seja o centro de tudo na nossa agenda, no nosso dia, nesse ano de 2023, mas que, mais do que tudo, Ele seja o centro da sua vida. É por isso que ele diz, como Deus não olha a aparência, ele diz assim, se você no teu coração crer, e você manifestar isso publicamente, com a sua boca você confessar, você será salvo. Salvo de quê? De você mesmo. Livre de você mesmo. Salvo para Ele. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas Cristo Jesus nos colocou nesse lugar. Então essa